Bom, pois já é oficial que ele vai sair do Liverpool. O de vir para o Madrid é o próximo passo e já está feito. Os Fabrício Romano e companhia já começaram a comentar nas redes. Bem-vindo, madridista. Que tal? Como estão? Este era o vídeo. É de quase 3 minutos. Vamos a ver a primeira parte na qual um nervoso e... Bom, com cara de, pois é, com cara de despedida, Trent Alexander-Arnold referia-se e dirigia-se aos torcedores do Liverpool. Após 20 anos no Liverpool Futebol Clube, estarei saindo no final da temporada. Depois de 20 anos no Liverpool, estou-me retirando ao final desta temporada. Ainda resta futebol na Inglaterra, mas já ganhou a Liga com o Liverpool e entendeu que este é o melhor momento para dizê-lo. Então agora temos a dúvida de se, pois, vai poder jogar connosco com o Real Madrid no Mundial de Clubes. Homem, eu entendo que sim, porque o Liverpool não está no Mundial de Clubes e entendo que não haverá nenhum problema. Já saberemos, eu aposto que sim, coloquei na miniatura a foto com Xabi Alonso porque me parece que por aí vai começar este pequeno, que também não é preciso fazer uma grande reconstrução do Real Madrid, mas sim um novo ciclo. É, Ficará muito verão para nos perguntarmos se esta era uma contratação mais necessária. Certamente é uma oportunidade, não é? Um futebolista como este é excelente, além das análises posteriores sobre se... contamos isso em muitos vídeos, não quero me repetir muito. Se defende bem ou não defende bem. Bom, eu acho que tendo Carvajal e Trent, Alexander-Arnold, que é um tipo que, além disso, você pode colocar até com o Carvajal, porque pode jogar como meio-campista, é uma grande jogada do Madrid, mas é claro, na esquerda, quem é que não pode ter dois lados tão desproporcionais, não é? À direita, a melhor do mundo, ou das melhores do mundo, e depois na esquerda, depois tens Mendia e Fran Garcia. Insisto, eu não quero tirar Fran Garcia do Real Madrid, parece-me que poderia ser um bom suplente, mas tu não precisas contratar este verão um grande titular para o lateral esquerdo. E já nem falemos de centrais e tal, mas isso faz parte de outro vídeo e estamos aqui para contar que foi uma manhã agitada por isso, a despedida de Alexander Arnold, que já é oficial e... Então, os anúncios por parte de E2 personagens que nas redes sociais pois têm mais voz ou mais peso assegurando que vai para o Real Madrid. Mas atenção, cuidado, isso já foi dito no seu dia e o primeiro a falar foi Ramon Álvarez de Mon, certo? Assegurando que Trent Alexander-Arnold, além disso acho que foi em janeiro, iria jogar no Real Madrid nesta próxima temporada. Então nossos parabéns desde logo, como sempre, a Ramon que se adianta a esse tipo de coisas. Bom, estamos na ressaca do que vimos ontem com Gil Manzano, não? E vimos coisas que já contamos nos vídeos, no vídeo anterior, tremendas como esta mão do Marcos Alonso, mão claríssima dentro da área, que interrompia um avanço do Mbappé e o controlo do Mbappé dentro da área. Incrível que não tenha ido ao VAR. Agora falamos do VAR e, claro, esse penalti no Fede Valverde sobre a linha, já dentro da área, que me lembrou muito aquele que fizeram em Vini no Sadar e que novamente o VAR ficou sem entrar, ou pelo menos não avisou Gil Manzano, que estava no campo. Gil Manzano, então Gil Blaugrana, como lhe chama Vikingo Blanco, que ainda continuam dizendo os antimadridistas que este cara é o que mais favoreceu o Madrid nos últimos anos e nos prejudicou de todas as maneiras possíveis. Para mim, já está em um ranking top 3 dos piores árbitros para o Real Madrid. Aquele gol anulado a Bellingham em Valência, aqueles 3 penaltis, dos quais 2 não foram de certeza, e um gol que deveria ter sido anulado pelo Valência por uma falta anterior naquele jogo de alguns anos atrás, quando se dizia que era o melhor árbitro para o Real Madrid. Meu Deus, primeira vez na história que acontecia o dos 3 penaltis em contra e ele estava lá. E claro, o de ontem, quer dizer, o de ontem são essas 2 jogadas mais o escanteio que não é a favor do Celta e daí vem o primeiro gol do Celta. Mas o que eu não vou fazer, porque muita gente me disse em Miguel que também há uma expulsão que merecia um jogador do Celta no Mbappé. Eu não a mencionei ontem porque, poxa, eu devo ser coerente aqui. Ou seja, isso para mim não parece expulsão. Vou explicar porquê.
Apesar de que nesta imagem talvez não seja a melhor para defender o que eu vou dizer, mas porque parece que a bola sim vai para Mbappé. Se vocês se lembram da jogada em movimento, Mbappé não está no controle da bola. Essa bola nunca ia chegar ao atacante do Real Madrid, a essa bola, pela velocidade e por onde está. Ia chegar antes o goleiro do Celta. Bem, eu ia dizer como assim foi. Mbappé terminou no chão, mas é que não teria chegado nunca. Que é falta, que é agarrão e é amarelo para o jogador do Celta, sim. Que é vermelho, não. Mas por isso, porque não está em controle da bola e porque além disso, apesar de ser o último homem do jogador do Celta, a bola está longe. É o que me parece. Muitos de vocês disseram, não, isso é vermelho e tal e qual. Eu que tenho que ser coerente com coisas que penso, como por exemplo aquele dia quando disse que isso ao Dani Olmo não devia ser vermelho, mas mais porque tinha outro jogador da Real Sociedade ao lado, isso não deveria ter sido vermelho. Ou estava muito no limite aí, estava muito na linha, sobretudo considerando uma ação muito parecida de um jogo da Real Sociedade 2 jornadas antes contra o Betis, que era muito parecida, e na qual o treinador da Real, Imanol Alguacil, se queixou e montou em cólera. E, no entanto, neste caso não, certo? E são muito parecidas. O que ocorre aqui é que a bola sim estava bem, muito mais perto de Dani Olmo, que era o jogador do Barça que recebeu aquela falta. Que falta era? Ele o segurou um pouquinho. Depois, 2 ou 3 rodadas mais tarde, ou 4 ou 5 mais tarde, não me lembro, há bem pouco. Bom, olha, contra o Celta precisamente, não? O puxão de Inigo Martínez a um jogador do Celta quando este estava em perfeito controle da bola. Pois aí, como não foi ao chão, não deram o vermelho. Mas nesta sim, o Olmo estava mais perto da bola, mas também não me parecia vermelho. Insisto, pelo jogador ao lado que tinha da Real Sociedade, vai. É o que penso. De qualquer forma, enfatizar isso, ou seja, que a atuação de ontem de Gil Manzano foi lamentável na sua linha e que foi outra tentativa de roubo. No final não se materializou porque o Madrid ganhou. Tentativa de roubo ao Real Madrid. E há um dado do VAR que é chocante porque nessas jogadas o VAR não entrou. E claro, você vê que em 7 de cada 10 vezes o VAR falha, ou seja, decide contra o Real Madrid e em 7 de cada 10 o VAR erra ou decide a favor do Futebol Clube Barcelona. E isso é uma loucura. Mas estão-te vendendo do outro lado que ainda bem que tem o VAR, porque senão o Real Madrid... E digo isso por uma informação de Pedro Martín, da Rádio Copa, no outro dia, com números exatos, hein? Ou seja, o Madrid seria o time que, bom, agora mesmo seria líder se não houvesse o VAR. É, claro, há uma maneira de interpretá-lo, que é como eles fazem, e há outra que é esta, considerando jogadas como as de ontem, se não intervêm nesse tipo de ações, é porque o VAR não quer intervir a favor do Madrid em nenhuma. Em muito poucas, vamos, não é? E claro, isso é outra dessas anomalias, mas que se entendem porque desde o VAR se pode prevaricar perfeitamente. Vimos isso com o quadro, vemos com isso de não entrar nesse tipo de situações e, sobretudo, levando em consideração aquilo que Negreira disse a eles em um burofax ao Barça, posso ajudar vocês com o VAR. Então, porque ele podia ajudar com o VAR? Precisamente por isso, porque é um instrumento com o qual se pode prevaricar, perfeitamente. E neste contexto, vemos que na partida do Barça outro dia contra o Valladolid, ao finalizar o encontro, o Muniz Ruiz diz isto a Rafinha, é muito pesado. E ela está queixando como você se comportou bem hoje, como você se comportou bem hoje. Não sei o que diz Rafinha, porque seja porque está de costas e não se ouve nem se pode ler os lábios dele. Também não parece que depois ele tenha levado a sério, quer dizer, ele riu da situação e tal, mas enfim, sobretudo é o que o árbitro diz. Lembrem-se, aqui é muito fácil fazer demagogia, hein? E entender que nunca nenhum árbitro, a nenhum futebolista do Real Madrid ele fez algum comentário divertido, mampário, jocoso ou tal, porque isso aconteceu. Ou seja, não quero dizer agora que Sotogrado nos disse que tínhamos 90 minutos para fazer um gol no Osasuna e que ele queria mais de 4 minutos. Não quero comparar com isso, mas sim comparar com situações muito parecidas que por exemplo, pode ser a do Vinícius, compatriota de Rafinha, em relação a esse. Bom, então é esse vai e vem com os árbitros de semana em semana. E que é um tipo que vigiam igual ao Rafinha, né? Porque Rafinha o chamou de cagões na cara. Ele outro dia, a um juiz de linha na frente do Gil Manzano, precisamente. Você me faltou com respeito, é um mal educado. Ou seja, insultando o árbitro assistente.
E nesse contexto é como se referem a alguém, ou como lidam com alguém, ou como querem conseguir uma boa relação com esse jogador, que é com Rafinha e com Vinícius. A Vinícius não vimos nada disso, não é? Com os árbitros para ele de boa. Nenhuma, que essa, vamos, digam-me qual, porque eu não lembro de nenhuma, hein? Tipo, que bem você se comportou hoje, hein? Ou seja, essa realmente é impressionante. Pelo passado mais imediato de Rafinha, né? Ele os chamou de cagões, os chamou de mal educados. É um tipo super expressivo e nos últimos meses ele teve desentendimentos com os árbitros, fazendo gestos de mandá-los à merda. Vocês se lembram quando ele não só o chamou de mal educado, mas também saiu de lá dizendo de tudo, e ao quarto árbitro também. Este jogador de futebol não recebeu uma única expulsão por isso, não é? Nenhuma só. E por certo, há outro dado que é alucinante. E com isso terminamos antes de ouvir o louco do Fauto. O Barça é o único time da primeira divisão que não teve nenhum de seus jogadores em um ciclo de cartões amarelos, nenhum teve que cumprir um ciclo de cartões amarelos. Outra anomalia estatística a mais. Estavam contando, Fauto, e além disso, a uníssono, não é? Porque de verdade que são tremendos. O Juan Fessans, o do Chiringuito, contando sobre a reunião que lhes pediu os árbitros ao presidente da federação, a Lausanne, porque não estão contentes que ele não os defende e tal. Como ele vai defendê-los? Ou seja, especialmente depois daquilo, antes da final da Copa, quando um deles ameaçou o Real Madrid e o outro os fez indiretamente responsáveis pelo fato de que seu filho recebia insultos na escola. Então o Real Madrid ficou zangado e a Federação defendeu os árbitros dentro do que podia fazer com a situação que tinham criado, porque com certeza que o presidente da Federação não estava contente com o que tinham montado, né? Deixando-os arbitrar no dia seguinte, mas era para tê-los removido. E, no entanto, ainda pedem que ele os defenda mais. E isso é porque, bem, Medina Cantalejo, como se vê mais fora do que dentro, está fazendo os últimos, ou o último barulho aí como presidente do CTA. Isso foi contado por este Juan Fessans e pelo Fauto. Contou na Copa, no partidaço, na Tertulión. E atenção à loucura, atacando o Real Madrid, defendendo os árbitros, que você pensa, olha, alguém pode torcer por um time ou outro e pode defendê-lo com maior ou menor veemência. Mas ser um hooligan dos árbitros, isso é uma coisa incompreensível. Incompreensível. A menos que entendas que possa haver fim, o que todos sabemos, com a liga, com os árbitros, porque defendê-los até limites inimagináveis. Porque sim, tem que obedecer a algo que não é precisamente muito limpo, que até podem haver interpretações, mas não é normal o que este rapaz faz. Ficava assim num momento do Tertulión. O que você tem contra o Madrid, Foto? Não tenho nada contra o Real Madrid, Canizares. Não gosto que façam vídeos dos árbitros para tentar pressioná-los. Não gosto disso. Chama-me esquisito, chama-me bicho raro, chama-me bicho raro. Homem, você fica muito nervoso. Bicho estranho. Que façam vídeos preventivos, relacioná-los com casos de corrupção. Não gosto nada, Canizares. Chame-me de estranho, chame-me de estranho, chame-me de estranho. Foro? Raro que você é muito raro? Não pede que lhe digam. És bastante esquisito. És bastante esquisito. És uma pessoa Desde um pouco esquisita. pequeno. Desde pequeno. Isso desde pequeno você é estranho. Mas vou te dizer uma coisa. Pergunte ao Valência, ao Sevilha, ao Espanhol. Pergunte se eles gostam. Eu acho que... Mas não ficam assim loucos como você. Não, pior que eu. Ficam piores que eu, pior que eu, porque é muito grave. E sabes o que é mais grave? Pergunta ao Espanhol, ao Sevilha, mas se eles também fizeram comunicados contra os árbitros, depois de tê-los feito o Real Madrid, depois de ter criticado também o Real Madrid. E sabes o que é mais grave? Branquear. E sabes o que é mais grave? Branquear. Porque quando estás vendo algo que não está bem, quando estás vendo algo que não está bem, é muito feio eu não branquear. disse nada. E rir de algo que é muito grave. Vale, Foto. Já o bloco árbitros até aqui é uma temática perfeitamente organizada. Perfeita. É alucinante, porque assim não se alterou com o Barça. É com um clube que pagou durante 20 anos a um chefe arbitral 8,4 milhões, nunca ouvi se alterar assim com o Barça. Critica o Madrid. Além disso, tudo isso vem com uma discussão com Canizares, porque Canizares, em um dado momento, está contando Foto, o de Lausanne,
vai e foto e se mete com o Real Madrid e diz Canizares, mas o que tem a ver o Real Madrid com isso? Fala-nos sobre a notícia dos árbitros, mas porquê tens que outra vez te meter com o Madrid? Então ele fica louco e é o que acontece. Mas insisto, nunca ouvi assim com um clube que pois tem desvirtuado e alterado a competição durante mais de 2 décadas, pagando a um segundo chefe dos árbitros. Mas como diz Foto, que aí não há nada, que não há nenhum árbitro acusado e que, enfim. Bom, o imputado, sim, era o chefe, era o segundo chefe dos árbitros, que era Negreira. Com isso basta, não? A ver se vamos ter que imputar todos os árbitros agora. Agora, todos são suspeitos de ter estado, ou vítimas, chama-lhe vítimas, o que seja, de ter estado dentro de uma corrupção sistémica em um sistema, o de arbitragens, que já nos está contando um juiz em suas decisões, mas isso a ele não incomoda, pois por o que seja. Bom, que tudo corra bem para vocês. Deem like se gostaram deste vídeo, inscrevam-se no canal, por favor, comentem, compartilhem. Voltamos em mais tarde. E nada, o Madrid só joga no domingo, ou seja, vai ser uma semana um pouco longa, mas jogou contra o Barça na Champions. Sim, somos muito interistas, para terça-feira. Falaremos disso também, claro que sim. Vemo-nos no próximo. Tchau.